Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Eu sou o Anderson, trabalho há mais de 20 anos já fazendo palestra, ajudando, auxiliando, motivando, incentivando pessoas a crescer, a se envolver, a melhorar seu estilo de vida. Hoje eu atuo também como terapeuta. Atualmente eu curso uma faculdade de psicologia, onde eu vi essa necessidade para entender um pouco mais o comportamento humano, entender um pouco mais de como funciona o seu cérebro, né? De como que o ser humano toma atitudes e o porquê que muitas das vezes ele toma certas atitudes, comportamento de cada um. Hoje a gente veio falar aqui um pouquinho a respeito dos 4 Cs da crise. A gente no Brasil atualmente, economicamente falando, temos vivido dias de lutas, dias difíceis, onde a crise ela está batendo a porta de todo mundo e a qualquer momento ela pode bater qualquer porta. Para ela não existe uma regra onde ela, ali não dá para bater, ali não vou, não. A crise ela vem e quando ela chega, normalmente ela desestrutura todo mundo. Então o que eu vou pedir para vocês, né? Ali tem um pouquinho do que eu faço, tem meu telefone, tem meu nome, tem uma página social também que a gente começou um projeto novo recentemente, voltado para isso mesmo, para evoluir, para melhorar, para fazer o ser humano crescer e desenvolver em todas as áreas da vida, beleza? Então, o que eu vou pedir para vocês de início? Queria que vocês dessem um pouco de atenção, se puder sentar o mais à frente possível, que tudo que for falado aqui hoje será voltado para a sua vida e para o seu crescimento. Então, o que é interessante? Não tem idade para o sucesso, não tem idade para você crescer, não tem idade para você desenvolver, não tem idade para você prosperar, não tem idade para você terminar um curso, iniciar uma faculdade, não tem idade para você obter os resultados que você deseja. A idade, eu costumo dizer que ele é apenas um número. Tem alguns que pegou esse número, colocou no peito, estampou, tatuou na testa e vive, eu sou velho ou eu sou novo demais. Ambos estão errados. E tem aquele que não está nem aí para a idade e ele faz acontecer a coisa no tempo dele, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, e quando não acontece assim, ele ainda continua correndo atrás para que isso aconteça. Eu não sei como que você considera-se dentro dessas perspectivas que eu trouxe para você, como que você se enxerga, como que você se vê. Mas uma coisa eu tenho para te dizer, como você se vê, como você se enxerga é muito importante. Porque é isso que vai determinar onde você vai chegar, como você vai chegar. Eu tenho um professor que hoje ele diz assim, não sei se vocês perceberam, mas ultimamente tem aparecido, antigamente não existia tanto caso de demência, de Parkinson, as pessoas com problemas de memória, amnésia, esquecimento. Por que isso tem acontecido hoje com mais frequência a partir dos 60, 70 anos? Esse professor meu ele disse assim que o nosso cérebro, ele desacostumou, fala que eu estou ocupado, tá? Ele desacostumou a viver tanto tempo. Ele desaprendeu. E o que vai acontecendo? Pela falta de exercício dele para ele viver 90, 100 anos, ele tem dado alguns defeitozinhos pela falta de cuidado lá atrás. Então a gente tem que reestruturar o nosso cognitivo, o nosso psicológico, para que a gente consiga chegar lá no final muito bem, saudável. Só que isso começa hoje, isso começa agora, isso começou atrás, lá 10 anos atrás. E se a gente não começar a investir na gente, se você não começar a investir em você, a chance de uma crise psicológica, cognitiva, financeira e outros tipos também bater a sua porta é muito grande. E quando ela chegar, como que vai ser? Então, a gente vai dar início agora realmente a palestra, aquilo que a gente veio fazer aqui, que é trazer você uma perspectiva e trazer você uma nova visão para que você cresça, para que você vença, para que você obtenha sucesso, para que você seja como profissional, seja como ser humano, seja como marido, seja como pai, seja como filho, seja como um colaborador aqui da empresa, não importa, você vai obter sucesso a partir de hoje, beleza? Então, primeiramente, eu queria que vocês, com muito fervor, dessem uma salva de palmas para vocês, porque vocês merecem.
vocês fazem parte do crescimento dessa empresa, das pessoas que estão em volta de você. Tudo que acontece altera o seu comportamento. É uma coisa que a gente vai falar muito hoje aqui, sobre comportamento. Mas primeiro eu queria que vocês participassem. Alguém sabe me dizer aqui o que é crise? Tem algum voluntário? Pessoal lá do fundão, lá que está no celular? Crise é oportunidade. Quem falou? Crise é oportunidade. Legal. O que mais? Tem mais, gente. Vocês são inteligentes. Crise econômica. Mas o que é essa crise econômica? Tá dando certo. Falta de dinheiro. Tá, legal. Mais alguém? Vamos lá. Vou pegar os mais novinhos aí. Quem estuda aqui? Faz faculdade? Não? Vamos lá, gente. Eu sei que vocês sabem. Mais alguém? Dúvidas? Tá. Você já viu uma pessoa, ou você já teve uma crise emocional? Tem alguém que já teve uma crise emocional? Já viu alguém ter uma crise emocional? Não? Quem já teve? Eu conheço pessoas que teve e elas dizem que é a pior coisa do mundo, parece que a pessoa vai morrer. E quando você tem uma crise, normalmente você não pensa, você não raciocina, você não consegue enxergar um palmo na frente, você não consegue nem identificar quem está do teu lado querendo te ajudar, você não consegue discernir o que está acontecendo. Você acha que você vai morrer, você acha que é o fim do mundo, você acha que tudo vai acabar ali. E a crise financeira, a crise psicológica, normalmente ela tende a fazer isso com as pessoas. Ela cega a pessoa a tal ponto com que essa pessoa ela fica sem saber o que fazer, sem reação, achando que é o fim do mundo, achando que tudo vai acabar, achando que ali é o fim dela. E isso não é verdade, é por isso que a gente está aqui. E vamos lá. Então, o que a gente vai fazer hoje aqui? Ó? A vida é feita de altos e baixos, né? Descubra a clareza, calma, coragem, criatividade, conexão, consistência, compromisso e cuidado pode transformar a sua vida, o seu cotidiano, o seu dia a dia, beleza? Então, a crise, no geral, a maioria das pessoas entende dessa forma. Só que o real significado da crise é o que ele falou, é a oportunidade. A oportunidade do que? De você fazer diferente. Porque quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, eu vou tomar isso como exemplo hoje, acho que facilita. O que levou a pessoa a ser tão ansiosa que ela teve um surto, vamos dizer assim? Ela teve um ataque, como as pessoas falam aí fora. O que levou? Quantidade excessiva de pensamentos, de problemas mal resolvidos, coisas que ela foi deixando, e aquilo ali criou uma proporção tamanha que caiu sobre ela e ela não sabe o que fazer. É onde ela entra em desespero, onde ela entra em pânico, onde ela se perde no meio daqui de tantas coisinhas pequenas, coisas pequenas, que ela vai deixando, e aquilo não acontece. E aí, quando aquilo vira para cima dela, ela entra em pânico, ela entra em desespero e ela não sabe o que fazer, tá bom? Então, a crise, ela tende a fazer isso. Então, a gente vai estudar alguns casos aqui hoje. O que é importante num momento difícil da sua vida, num momento de crise, você fazer? O que é interessante, o que é legal? Você ter clareza, né? A clareza é fundamental para uma situação e você ser objetivo. A objetividade ela é essencial para aquele que quer crescer, gente. O que é essa clareza e essa objetividade? É o seguinte, é você pegar e você saber o que está acontecendo num momento difícil. Por exemplo, você está com um problema no teu casamento, você está com uma crise no seu casamento. O que você tem que fazer? Adianta você ficar brigando, discutindo, culpando um ou outro? Não. Ambos, no caso aqui, a equipe, sentar, entender o que está acontecendo, por que aconteceu isso, da onde que surgiu esse problema, da onde que surgiu essa situação. Quando você vai na raiz do problema, você consegue ter uma perspectiva para que você consiga resolver aquele problema. Mas para isso é necessário ter clareza. O desespero, o pânico, você fazer de conta que aquilo não está acontecendo, que aquilo ali não existe, não vai gerar resultado, não vai gerar solução. O que vai gerar a solução é você se posicionar, é você ter clareza e você entender o que está acontecendo para que você consiga ser objetivo. Quando diz objetivo, é você deixar um pouco daquela emoção de lado, é você ter um pouco de controle emocional, é você ter um pouco de raciocínio lógico para entender o que está acontecendo
que você vai fazer com aquilo, o que você precisa fazer para resolver aquilo. Você está entendendo? Seja essa atitude uma atitude um pouco mais ousada ou um pouco mais tranquila, um pouco mais moderada. Quem vai decidir isso é tudo aquilo que você pegou, tudo aquilo que você entendeu do que está acontecendo e você pegar, assimilar, entender o porquê, o da onde e o que você pode fazer a respeito, que é uma pergunta que a maioria das pessoas não faz. Quando você está com um problema, o que você pode fazer a respeito desse problema? O que você pode fazer para mudar? A maioria sai correndo, vai fazendo, vai deixando, não nem aí, se der Deus, se não der também problema não é meu. Não é assim. Por exemplo, dentro de uma empresa, quando há uma falta de funcionário, alguém tem que cobrir ele. Então aquele serviço já é dividido o quê? Por 2, por 3, por 4. Quando um não é comprometido, quando um não é responsável, quando um não é objetivo naquilo que faz, fica, eu não sei como é que vocês pronunciam aqui, mas normalmente o pessoal fala lavoar. Fica matando o serviço. Tem alguém que faz isso aqui? É morceguiano, não? Morceguiano. Tem alguém que fica morceguiano? Ih, levanta a mão, deixa eu ver. O chefe está aqui, né? Fecha os olhos aí, chefe. Só todo mundo é trabalhador. Essas horas? Só essas horas. Só essas horas. Então você vê, você ter clareza, gente, isso é interessante. E o que eu estou falando aqui para vocês é interessante porque isso serve para toda a tua vida, tá? Não é somente dentro da empresa. Aí talvez você fale assim, Anderson, mas o que isso tem a ver com o meu trabalho? Tem tudo. Tem tudo, porque se você não é objetivo no que você faz, se você não é claro, se você não tem nítido aquilo que você quer na tua cabeça, é óbvio que o serviço não rende, o resultado não rende, a solução não chega e só vai acumular problemas. É igual lixo. O lixo, se você não pegar e não remover, não colocar lá fora na lixeira lá, o que vai acontecer? Ele vai diminuindo? Ele vai diminuindo, gente? Ele só vai aumentando, ele aumenta que você nem percebe. É natural esse aumento. Então os problemas são assim. Então essa clareza, essa objetividade que você tem é como se você estivesse removendo todas as distrações, todo o lixo, tudo aquilo que atrapalha você para que você consiga executar com alta performance, para que você tenha o melhor desempenho possível. Você tendo o melhor desempenho possível, isso não só vai gerar resultado para você. Vamos ser bem franco. Vou usar o senhor, posso? Como é que é o nome do senhor mesmo? Fábio. Senhor Fábio. Todo mundo sabe que ninguém é insubstituível, correto? Correto? Correto. Tem alguém que é insubstituível? Não tem. Mas existem pessoas que fazem a diferença. Tem um texto que diz assim, ó: um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Alguém já viu esse texto alguma vez na vida? Não. Um dia você vai ver, você vai lembrar do que eu te falo. E aí você vai falar, eu sei de onde você fala. Então, isso é real. A pessoa que faz diferença de dia a dia, ela se destaca, ela cresce. Ela passa a fazer parte de um grupo seleto de pessoas que vai ter um futuro extraordinário, vai ter um futuro diferente daquele que não está nem aí, que não é objetivo, que não tem clareza no que ele faz. Vamos passar para o próximo, que o nosso tempo é curto, né? Vamos lá. Calma. Você baixar a adrenalina, você respirar fundo, diante de um problema, diante de algo que está dando errado, diante de uma dificuldade, é essencial. Como que você faz isso? Uma respiração, você sendo tranquilo, você analisando de fato o que está acontecendo, se é necessário todo esse pânico, se é necessário todo esse desespero. Então isso vai fazer com que você tenha calma. Você só fica desesperado diante de algo que você nunca enfrentou. Quando você já passou por algo e acontece novamente, você não entra em desespero, você não entra em pânico, porque você já tem uma certa experiência em relação àquilo e faz com que você cresça, faz com que você tome as atitudes corretas, faz com que você tome as atitudes necessárias sem cometer mesmos erros. Tá bom? Vamos passar para o próximo. Coragem, a oportunidade no caos, aquilo que ele falou. Por quê? Porque a resiliência, a inspiração e o crescimento,
eles estão inseridos no meio da crise. Eu não sei se você já percebeu, mas no decorrer da história, no decorrer de toda a história da humanidade, foram os momentos de crise, foram os momentos de dificuldade que fizeram com que as pessoas mais cresceram, mais evoluíram. Por exemplo, da onde que surgiu a roda? Alguém sabe me dizer? Não? Eu também não. Se alguém descobrir, depois você me conta, tá? Mas provavelmente surgiu de uma dificuldade. A energia elétrica, a água encanada, né? Tudo veio, foram situações que, poxa, eu tenho um problema, eu tenho que tirar a água daqui e levar lá. Então, como é que eu vou fazer? O cara foi lá e criou uma bomba. Funcionou, não funcionou, no começo era manual e isso foi acontecendo. Então, a crise, ela não é um momento ruim, ela é um momento necessário, aonde o ser humano, ele tem, se ele for resiliente, se ele for inspirado, se ele for criativo, ele pode tirar ali muito crescimento, ele pode desenvolver demais daquilo ali, porque são essas dificuldades que conseguem extrair de você o melhor que você tem. Então, o fato de ter um problema, o fato de ter uma situação ruim, o fato de estar acontecendo algo que está talvez fugindo do seu controle, na realidade é a própria vida te dando uma oportunidade de você ser melhor do que você tem sido. Infelizmente, gente, a maioria das pessoas não enxerga dessa forma. A maioria das pessoas, quando ela se depara com um problema, ela se depara com uma dificuldade, ela passa por algo difícil, o que ela faz? Seja franco. O que você faz? Travou, peraí. Internet tá lenta aqui, gente. Vamos lá. O que você faz quando você passa por um momento difícil? A primeira coisa que vocês fazem, gente, vamos lá. Já reconecta o Wi-Fi. Peraí. O que você faz? Estão fazendo aí, todo dia vendo aí, né? Tá cheio de problema, mas tem que estar aqui, né? O que você faz? Eu não estou falando só da empresa não, tá, gente? Eu estou falando de tudo. Já apelo para oração, já. Sim, tá certo. Concordo. O que o senhor faz? Primeira ação minha é tentar resolver de alguma Tentar forma. resolver? Tentar melhorar e procurar uma. O senhor, o que o senhor faz? Para pra pensar nessa questão. O princípio, a primeira coisa é reclamar. Mas não que eu achei que todo mundo era santo aqui, gente. Eu ia falar pro senhor por que eu tô aqui. Só tem gente boa. Não, encontrei um igual eu aqui que erra também. Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz normalmente é o quê? Reclamar, né? A gente chega e fala, pô, cara, tu viu lá? E ó, chega no outro, pô, cara, pô, o salário atrasou. Pô, veio descontar disso aqui. Pô, veio descontar daquilo ali. Pô, de novo isso aqui. E aquilo ali, e aquilo lá, e aquilo ali. E começa a pontuar um monte de coisas erradas. E a gente só olha aquilo que muitas das vezes está o quê? Faltando, que não está acontecendo como a gente queria. Está correto isso? Não. Está correto isso? Mas por que a gente faz? Natureza do ser humano. Natureza do ser humano? Porque o patrão chamou no RH. E agora, você vai dar lanche? Será que vai dar lanche? Vai te promover dele. Entendeu? O patrão vai me dar gancho. Só pode, tá? Chamando no RH. Aí chega lá com a notícia boa. O patrão me promoveu. Fica a dica. Então vamos lá, vamos pegar o raciocínio dele ali. Deixa eu ver aqui o que eu vou pegar para Cristo agora. Você. Vem aqui, por favor. Olha só que belezura, gente. Onde que acende a luz aqui? Eu quero que todo mundo veja o rosto dele bem. É aqui? Obrigado. Tá vendo só? Solteiro? É. Nossa, aí você pegou na ferida. Não faça, papai. Fotografia, semblante, né? Recentemente solteiro. Recente. Passado com a mão? Desculpa, tá pela brincadeira, senhora. Tem futuro? Não. Como é que essa belezura aqui, como é que ele veio ao mundo? Vamos lá, me dá ideias aí. Quando ele nasceu, quem tem filho aqui? Como é que teu filho veio para o mundo?
Chorando. Veio chorando? Já veio uniformizado, né? Já veio vestindo a camisa da empresa, não foi? Pobre nu. Hã? Pobre nu. O que ele sabia fazer quando ele nasceu? Só chorar. O que mais? Aprendi. Mamar. Mamar? Mamar ele teve que aprender. A única coisa que ele sabia fazer, comprovado cientificamente, era a sucção. Isso ele sabia. Sabia? Porque daí foi como ele conseguiu mamar. Quando a mãe aproximou o peito da boca dele, ele sabia a sucção. Ele fez a sucção e saiu o leite. Ele aprendeu a mamar nesse momento. Tá bom? Então você aprendeu a mamar em quantos dias? Foi o primeiro aqui, né, cara? O cara tá levando por trás aí, vamos lascar. Eles estão rindo, mas eles também aprenderam a mamar com um dia. Então veja só, veio, sabia chorar, estava aprendendo a mamar. Falava? Não. Andava? Não. Reclamava? Ensinava? Não. Namorava? Não? Até hoje, acho que não. Até hoje não. Sabia se alimentar sozinho? Não. Andar de ônibus? Não. Reclamar do patrão você já sabia, né? O salário que ganhava. Não? Não? Então tá bom, então vai lá. Gente, o que eu quero que vocês entendam? Tudo que você sabe hoje, você teve que aprender. Se tu é um reclamador, faixa preta hoje, é porque no decorrer da tua vida tu investiu muito nisso. E hoje tu é profissional nisso. Hoje tu é profissional em destruir tua vida, destruir teu cognitivo, destruir teu psicológico, destruir o teu futuro. E o pior, consegue fazer isso com as pessoas que estão em volta de você, porque isso aí é como um câncer, que não só destrói você. O câncer, ele que atinge a pessoa, ele destrói a vida daquela pessoa e todas as pessoas que estão em volta, que querem bem aquilo ali. Então, o tal da murmuração, o tal da reclamação, ela acaba com você e com quem está em volta. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Por quê? Porque vai atrapalhar, tente atrapalhar. E vai continuar. E o pior, isso pega mais que Covid. Porque pega sem você perceber. O Covid você pega 7 dias depois, você já tem o sintoma, não é? Mata, mas você já tem o sintoma. A reclamação, a murmuração, você não percebe o sintoma. No começo é gostoso, no começo é legal, no começo é agradável, mas isso vai consumindo você e quando você vê, você está numa situação na qual você já não consegue sair mais. Você não consegue identificar que isso está acontecendo. E eu não estou falando isso porque ele me deu esse exemplo. Talvez ele foi o único que teve coragem de ser real e falar, cara, a primeira coisa que faz é o seguinte, dá um desânimo, a gente reclama daqui, reclama dali, reclama de lá. Aí depois a gente pensa numa situação, numa solução, ou a gente conversa com alguém vem com uma ideia boa, porque você já percebeu que sempre tem um motivado na turma. Sempre tem um cara que não, cara, vai dar certo. Esse cara tem futuro. Esse cara é extraordinário. E o que reclama também tem. Por quê? Porque você nasceu sabendo, então você pode aprender. Você vai aprender até o resto da tua vida, até o dia que você, sei lá como é que você fala, o dia que você morreu, o dia que você passar dessa, o dia que você fizer a tua passagem. A questão é a seguinte, como que você vai dirigir a tua vida até lá? Como mais um no meio da multidão, que tudo é difícil, que tudo é ruim, que tudo é complicado, que para toda solução você tem um problema, ou você vai enxergar para todo problema uma solução, uma saída? Você vai ver uma oportunidade, você vai buscar ter uma perspectiva legal, porque é isso que faz você crescer, é isso que faz você desenvolver. Eu conheço hoje, eu atendo pais, mães, que ela fala assim, meu filho é problemático, meu filho dá trabalho na escola, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Eu não vou ficar intitulando, porque senão depois o pessoal fica sabendo e fala que eu estou falando deles.
Meu filho dá dor de cabeça, meu filho me deu trabalho, minha filha deu 12, 15 anos, já quis arrumar namorado, quis sair de casa, não me escuta, não me obedece, não isso, não aquilo. Ela não sabia nada, meu querido. Ele não sabia nada. Quem ensinou ele a ser alguma coisa, a fazer alguma coisa, a ser obediente, a ser rebelde, a ser teimoso ou não, a crescer, querer correr atrás, ou ser um preguiçoso que não sai de dentro do quarto? Não foi eu, foi você. E desculpa pela minha sinceridade. Eu estou mostrando para você e falando dessa forma, porque eu quero que você entenda, eu quero que você caia na real. Que a solução da tua vida, o sucesso seu e a falta dele, só depende de você. O seu sucesso e o seu fracasso não depende do companheiro que está do teu lado, não depende nem do teu patrão. Ah, mas é ele que aumenta meu salário, é ele que diminui meu salário, é ele que decide se eu vou ser mandado embora ou não. Não depende dele não. Eu duvido se você for essencial, se você for um cara que resolve, se você for um líder de equipe, se você for motivador da tua equipe, se você for a pessoa que faz, e quando eu digo o líder da equipe, o motivador da equipe, eu não estou falando do cargo não, tá? Porque eu conheço muita gente que está abaixo e faz mais que o líder, faz mais que o responsável, faz mais que o supervisor. E consequentemente, com o passar do tempo, o que acontece? Os lados se invertem. E é um processo natural da vida. Por quê? Porque um parou e o outro está ali, ó, novinho, vestindo a camisa, começou com a sucção, hoje o cara está liderando. Só sabia... O que você sabia quando você nasceu mesmo? Chorar. E o que mais? Não sei se são sacana, cara. Não sei se são sacana. Você está entendendo? E daqui a pouco o cara está lá. Daqui a pouco aprende com o patrão traz mais para perto, ó, ensina um negócio aqui, ensina um negócio ali. Daqui a pouco o menino fica bom, aí fala, ó patrão, obrigado. Obrigado porque tu me ensinou tanto que eu decidi ter minha própria empresa. Hoje eu vou abrir, talvez não vou abrir no mesmo ramo, não vou ser seu concorrente, quero ser teu amigo, quero continuar aprendendo com você, mas eu estou abrindo aqui minha empresa, vou crescer. Se algum dos colaboradores do senhor chegar perto do senhor e falar assim, ó, Fábio, né? Obrigado por tudo, hoje, tudo que eu aprendi aqui eu estou saindo para ter meu negócio, o senhor vai ficar triste? É o sonho de todo empresário, sabia? O sonho de todo empresário é formar outro empresário. O sonho de todo fracassado é formar outro fracassado. Outro fracassado. Por quê? Porque você só pode dar o que você tem. Eu acredito muito em Deus, eu acredito muito na Bíblia. E a Bíblia diz assim que a boca só fala o que o coração está cheio. Ou seja, você vomita. Então cuidado. Comece a observar suas atitudes, comece a observar aquilo que você faz. Aquela brincadeirinha que você faz com o teu filho, aquela brincadeirinha que você faz com a tua esposa, aquela brincadeirinha, sabe aquela indiretinha, aquela alfinetadinha que você dá no teu companheiro ali, em relação à empresa, em relação a isso, em relação àquilo. Cuidado, cuidado demais. Porque às vezes você está cheio disso. Você está cheio disso. E cuidado com quem está assim, você está perto também. Porque isso influencia você diretamente. Tudo que acontece muda teu comportamento. A partir de hoje, a partir dessa palestra, você gostando dela ou não, entenda, você não vai ser a mesma pessoa. Você não vai ser a pessoa que você entrou aqui. Depois que você sentou aqui, depois que você está escutando o que eu estou falando para você, você não vai ser a mesma pessoa. Ah, mas eu não estou gostando, eu não estou achando legal. Você não vai ser a mesma pessoa do mesmo jeito. E esse é um sinal de que eu estou cumprindo o meu papel. Alguns vão gostar e falar, poxa, era o que eu precisava ouvir. Alguns vão gostar, ixi, eu não queria ouvir isso. Pô, o cara veio aqui, falou umas coisas nada a ver com a empresa, nada a ver. Eu não sei quais os problemas que vocês estão enfrentando. Eu não sei o que está acontecendo aqui dentro. Eu não vim aqui apagar incêndio. Eu não vim aqui resolver os problemas da empresa. Foi para isso que o senhor me chamou, seu Fábio? Ele nem sabia que era eu que ia vir. Se você vê lá na lista lá, está outro nome. Está o nome do Adailto que veio segunda-feira. Né? Talvez quando ele me viu entrando ali, ele falou, uai, mas não é o cara de segunda?
Pensou isso ou não? Você está vendo como é que o ser humano é previsível? Na verdade foi combinado. Foi combinado? Porque o cara falou bem de você. Ah, ele falou já? Já um cara que faz a palestra, é o meu ramo, só que eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então ele está fazendo a mesma palestra agora aqui. Ah, Eu confio nele. falou isso? Falou. Mentiroso, né? Os caras são mentirosos. Então, veja só, então, eu não sabia, né? Eu não sabia que ele tinha falado, ele não me disse, pelo menos. Mas isso vai alterar teu comportamento. Isso vai alterar. E isso que eu estou te falando aqui, vou te dizer, cura você, liberta você, salva teu casamento. Você que é solteiro, pode fazer você ser feliz no teu relacionamento. Por quê? Porque isso muda você, muda a tua estrutura, muda internamente, muda teu pensamento. E é esse o objetivo dessa palestra. É esse o objetivo de eu estar aqui. Fazer com que você pense, fazer com que você assimile, fazer com que você raciocine, para que você tome atitudes diferentes que vão gerar resultados na sua vida. Se você muda, as coisas em sua volta também mudam. Se o cara é bagunceiro, começa a ser organizado, o ambiente que ele está vai ficar como? Sujo, cheio de lixo, cheio de entulho, cheio de craca, passando rato e barato por lá. O ambiente que ele está vai ser limpo, vai ser organizado, vai ser cheiroso. Por quê? Porque ele é assim. Então entenda, você é hoje o resultado de tudo aquilo que você saiu pegando dos outros. Tudo aquilo que as pessoas foram ensinando você. Você é aquilo, tirando a falta de cabelo, que eu vi que alguns têm, nada pessoal, né? Também estou nesse caminho, não vai demorar muito, né? Vou entrar para a família, vou ser bem recebido. Então tá bom. Tirando algumas coisas genéticas que vão acontecer naturalmente, o restante você aprendeu. Você pegou uma coisa boa dele, uma coisa boa dele, ou uma coisa ruim dele, ou uma coisa ruim dele. Ah, mas isso é ruim, mas é legal. Pronto, instalou na tua vida, você começou a fazer aquilo ali. Aquilo ali começou a direcionar a tua vida. Aquilo ali começou a direcionar e determinar o teu futuro. Então as suas atitudes, os seus pensamentos, a coisa que você coloca dentro de você como legal, como verdadeiro, como correto ou não, é o que vai determinar teu futuro. É o que vai determinar o teu sucesso, é o que vai fazer você chegar lá, é o que vai fazer você crescer ou não. A continuidade, né? Então você ter coragem é essencial. A coragem, a ousadia é o que faz você sair daqui para cá, é o que faz você crescer, é o que faz você ampliar o seu horizonte. Então coragem é necessário, é importantíssimo. A coragem a gente pode colocar também como fé, tá, gente? A gente pode substituir essa palavra por fé, porque a fé é uma certeza que você tem. Para você executar ela, você precisa ter coragem. Quem é uma pessoa de fé aqui? Então você é corajoso, tá bom? Então você é corajoso. Criatividade. Criatividade, vamos lá. Ideias, solução, oportunidade e inovação. A crise pode ser um catalisador para a inovação. Pense fora da caixa, encontre soluções alternativas, use a criatividade para transformar os problemas em oportunidades. Foi numa situação assim, há muitos anos atrás, que o dono da rede de esfirra Habib's, ele pegou o preço da esfirra, jogou pela metade do preço e a partir daí ele cresceu 40% em questão de quantidade de venda e lojas no Brasil. Então, às vezes uma atitude ousada, né, uma atitude um pouco mais corajosa e criativa faz com que você cresça, faz com que você desenvolva. E como disse, a crise ela não é um problema, a crise não é algo ruim, a crise é o momento de você crescer, de você ser criativo, de você desenvolver, é o momento de você melhorar, é o momento de você parar, fazer uma introspectiva das suas atitudes, daquilo que está acontecendo na sua vida, no que você está fazendo, no que você está procedendo, como você está direcionando os seus passos e você começar a apenas ajustar algumas coisas, apertar um parafuso aqui, apertar, sabe aquela famosa regulagem? Não é assim? Tem que acertar o ponto, né? Quando você vai cortar o mármore, tem a velocidade correta, né?
Não tem velocidade correta. Você pode só ligar a máquina lá do jeito que tiver, se a serra estiver assim, se estiver muito rápido ou muito devagar, se ela não estiver afiada o suficiente, não vai ficar legal, não é verdade? Então, se tudo estiver alinhado, o corte vai sair perfeito. Se tiver uma coisinha desalinhada, como sai o corte? Como que sai, gente? Vocês não fazem isso todo dia? Sai machado. Sai torto, sai errado, sai fora de nível, sai desalinhado, fora de medida. E muitas das vezes, por causa de uma fração de milímetro, você pode perder uma peça. Não sei se vocês conseguem recuperar, né? Talvez tenha para não ter tanta perda, mas dependendo da situação, é possível sim você perder uma peça cara, o prejuízo ser grande. E isso é para tudo, tá? Então por isso é importante você ser criativo nesse momento e manter tudo alinhado, tá bom? Conexão, a força de apoio, comunidade, família e amigos, ou seja, o que é essa conexão, o que é essa força de apoio? Eu dei alguns exemplos ali, mas no caso aqui da empresa, são vocês, é um ajudando o outro, é um suprindo a necessidade do outro, é um dando apoio para o outro, seja psicológico, seja profissional, não importa, você vai dar o suporte, entendeu? Você vai dar um apoio para aquela pessoa, para que aquela pessoa também cresça igual você vem crescendo, desenvolva, melhore, evolua. E quando eu digo igual você vem crescendo, não importa a idade, tá, gente? Não importa a idade. Eu não sei quantos anos tem o mais novo. É você o mais novo? Provavelmente. É? Quantos anos tem? 19. Tem 19. E o mais velho tem quantos anos, seu Fábio? Quem que é o mais velho? Não de empresa, de idade mesmo. Quem que é o homem do celular lá? Quem que é o Miguel? Não. O senhor é o Miguel? Quantos anos você tem? 60. E o senhor deu ele? Eu só 6 anos mais velho que ele. Meia. Quando eu digo essa rede de apoio, você dá suporte, não tem idade, tá, gente? Às vezes, ele aprendeu algo agora, que ele pode dar um exemplo pro outro. Não tem idade para aprender. O comum é o mais velho, tanto de casa quanto de idade, ensinar o mais novo. Mas isso já se mudou faz tanto tempo. Você que tem filho, quanta coisa que você aprendeu com teu filho? Os mais velhos aí que talvez tenham alguma dificuldade com a tecnologia. Ah, meu filho, como é que faz quando saiu o Pix, né? Tinha uma dificuldade. Então não existe isso. O aprendizado, você aprende, como disse, você aprende todo dia. Tudo que acontece altera você, muda você. Se vai ser para melhor, se vai ser para pior, o que vai determinar isso é o que você vai fazer com aquilo que está chegando para você. Quando alguém grita, quando alguém te maltrata, quando alguém te fecha no trânsito, o que você faz? Você fica bravo, faz biquinho, fica irritadinho, sai buzinando que nem louco, xinga todo mundo? Ou você pega aquilo ali e você fala, esse cara aí está com problema, a vida dele deve estar mais difícil que a minha, então deixa ele para lá. Como você pega aquela informação e você age diante dela, qual atitude você toma diante dela, é o que determina se vai ter sucesso ou se não vai ter sucesso. Se esse câncer psicológico só vai aumentar ou se vai haver uma cura psicológica. Então quem determina isso é você e mais ninguém. Porque não é o fulano, eu fiz isso por causa do fulano. Não, você fez isso porque você quer. Porque se o fulano tivesse tanta influência assim, ele falaria, pula lá da ponte ali, e você pularia. E eu tenho certeza que ninguém faria isso por conta dos outros. Tenho certeza que ninguém tomaria tal atitude porque o outro falou para fazer porque era legal, porque não ia dar nada. Então a responsabilidade é sua, traga essa responsabilidade para você. Chame a responsabilidade para você, seja ela financeira, seja ela profissional, seja ela do seu casamento, seja ela com o seu filho, seja ela com o seu pai, com a sua mãe, traga a responsabilidade, já que a pessoa que era para estar tomando as rédeas, o controle, não está fazendo, então faz você, traz a responsabilidade para você, execute aquilo da melhor forma possível, faça a coisa acontecer, porque só depende de você, depende de mais ninguém, não depende de mais ninguém. Você está entendendo? Vamos lá. Conexão, consistência, a arte da persistência. O que é consistência? Alguém sabe dizer?
Você que acabou de sair da escola, o que é consistência? Sabe não? Errar e começar de novo? Errar e começar de novo. Mais alguém? Dou-lhe uma. Ô, o senhor que tem 66 aí? Tá pesquisando no Google aí o que é consistência? Consistência? Já falou 3 vezes pro celular e ele permanece desligado. Sim, mas eu queria saber se o senhor tá. O que é a consistência? Eu estou clicando no senhor, não? O do 60. O que é consistência? Hã? Quem já fez academia aqui? Ou faz? Faz academia. Levantar o garfo não vale. Conta pra gente. Faz academia? Já fez? Já fiz. Já fez quanto tempo? Uns 3 meses, 4. Quem mais fez assim? Ah, fiz uma semana, fiz um mês. Hã? Todo dia. Vai todo dia? Ó, cortando. Eu acho que consistência seria algo que se relacionar ao firme, Exatamente. uma massa consistente. Por que eu dei o exemplo da academia? Porque normalmente a gente começa a academia 1 mês, 2 meses, 3 meses, o que faz? Ou uma caminhada, ou um exercício, daí um dia você está mais cansado, normalmente você para. Você para, você não é consistente. Então a consistência é você dar continuidade naquilo. Mesmo que você talvez não esteja vendo o resultado que você quer, mesmo que talvez você não está obtendo a solução que você queria, que você precisava, mas você sabe que aquilo ali vai te levar a algum lugar, você sabe que aquilo ali vai trazer o resultado que você quer, não importa o tempo que vai passar. Então você gera essa consistência, você é permanente, você é consistente, você é insistente naquilo que você está fazendo. A maioria das pessoas não obtém resultado em dieta, em academia, em estudos, porque eles não têm consistência. Eles até começam, e quando começam naquela emoção, naquela empolgação, agora vou conseguir, vou fazer, vai dar certo, isso e aquilo, e no decorrer do caminho, aquela determinação ou emoção, ela começa a decair. Ela vai baixando e é a falta da consistência ou até mesmo da persistência. Você insistir um pouco mais. Então, tudo que eu estou falando para vocês aqui hoje, tem muita gente, como eu disse, vai sair daqui bravo, outros vão sair daqui falando, pô, cara, é verdade, eu vou mudar, eu vou fazer diferente. O que é necessário você fazer? Hoje, amanhã, essa semana, talvez você se sinta motivado a fazer muitas coisas. Não, meu casamento estava uma porcaria, eu vou salvar meu casamento. Eu vou ter uma conversa com a minha esposa, eu vou colocar tudo diante dela que eu gosto, a gente vai resolver e a gente se ama, a gente era feliz lá atrás, eu amo ela ainda, mas está uma porcaria meu casamento. Tá uma porcaria, eu vou corrigir meu casamento, eu vou consertar meu casamento, eu vou ter essa conversa, o que eu preciso mudar, o que ela precisa mudar, sem brigar, vamos resolver e vamos fazer diferença. Aí a pessoa vai lá, faz isso uma semana, 2 semanas, depois ela esquece. Não, isso não pode. É comum isso acontecer, mas é aí que faz a diferença entre o que tem sucesso e o que não tem sucesso. O que persiste fazendo certo, consertando, corrigindo, resolvendo, melhorando, essa pessoa persistente, ela vai muito mais longe, ela chega muito mais lá do que a outra que não. E isso é visto em estudo, em profissão, em curso, né? Não tem pessoas que vai lá, faz o cursinho, eu quero fazer um concurso da prefeitura, ela estuda lá um livro e para, aí ela vai, não tira nota, não passa, mas é difícil. Não é difícil, porque se fosse difícil ninguém conseguiria. Faltou empenho, faltou dedicação, faltou coragem, faltou persistência, faltou consistência, faltou dar continuidade naquele estudo, naquele aprendizado. Então, essa continuidade é necessária, gente, e é para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Não é verdade? Você não faz assim com a prestação da moto, do carro? Você não paga até o final, mesmo sem estar com vontade, mesmo sem querer? Aí você olha lá o tamanho da vida e você fala assim, na hora que você saiu do carro, não é assim? Maravilha, olha, realizei meu sonho, carrão. Aí depois de 1 ano pagando, você olha e fala, falta 4 anos, está indo 60% do meu salário, 50% ou até mais. Onde eu estava com a cabeça? Porque daí, no dia que você compra o carro, não tem IPVA, né? Não tem manutenção, não tem essas coisas, depois começa tudo. Vamos lá. Então tenha consistência, tá? Compromisso e cuidado.
Autocuidado, responsabilidade e metas. Assuma a responsabilidade por mudanças. O autocuidado e o compromisso são essenciais. Priorize a saúde mental, física, mantenha o equilíbrio emocional em tempos difíceis. Então, você ter cuidado é importante. Qual que eram as duas palavras que estavam lá? Cuidado e compromisso. Ser comprometido com a causa. E quando eu digo a causa, alguém se arrisca a dizer o que eu estou falando? Quando eu digo ser comprometido com a causa. Vamos lá, de menor. O que tu acha que eu estou falando aqui? Quando eu digo seja comprometido com a causa. Sei. Vamos lá. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Eu estou falando aqui há quase uma hora. Posso dar um exemplo? Pode. O cara fez um serviço bem feito. Foi por tua causa que foi bem feito o serviço. Também. A causa pode ser algo bom. A causa pode ser algo ruim. E qual que é esse núcleo central da causa? Nós mesmos. Ok? Nós mesmos. Oh, ele prestou atenção em tudo que eu falei. Parabéns. Uma salva de palmas para ele, gente. Eu falei que não seria tudo perdido. Entenda. A causa, não sei se vocês perceberam aqui, eu estou com uma hora praticamente falando, dei vários exemplos, incluí vocês em várias histórias, mas na realidade, no fundo, eu estou falando de vocês. O que eu estou falando aqui é para mudar a vida de vocês, é para transformar vocês. Eu posso dar o exemplo da minha mãe, seu Fábio? A minha mãe, ela a vida toda trabalhou no frigorífico de boi, porco e ave. A vida toda. Aí tivemos um momento difícil da vida, como todo mundo aqui já teve, e vai ter outros, aonde ela teve que colher café, ela já cresceu colhendo café, laranja, cortando cana. A gente é do interior do Paraná, eu nasci em Carópolis. Alguém conhece? Conhece? Meu ex-patrão era dela. É boa. Desse tamanho assim. Acho que não dá o bairro do Fazendinho. Ou o Caiuá aqui. Só esse pedaço aqui, tá? Do terminal. E teve que voltar a cortar cana, colher café, ficou muitos anos assim. Depois foi trabalhar de faxineira. Depois ela foi trabalhar num restaurante. Ela gostava de cozinhar, lá ela assumiu a cozinha. E a minha mãe, com 55 anos, ela tinha um sonho. 58, ela tinha um sonho. Ela tinha vários sonhos, né? Um era de ter a casa dela, ela já tinha conseguido, começou com um barraquinho, foi crescendo e depois conseguiu ter uma casa melhor. Hoje ela tem uma casa muito boa. E a minha mãe, ela, com próximo dos 60 anos, ela queria ter o negócio dela, era o sonho dela, ter a empresa dela. E as pessoas viravam para ela e falavam assim: você vai arrumar para a cabeça, daqui a pouco você se aposenta, já está de idade, para com isso, você não precisa, você não paga aluguel, você isso, você aquilo. E ela me ligou e falou assim: o que você acha? Eu falei: eu acho que a senhora tem que fazer. Ah, mas todo mundo falou. Eu falei: mãe, quando eu era pequeno, a senhora lembra quando eu falei assim, na minha cidade lá tem uma festa no inverno, chama Fetex. Aí vai cantor, tem rodeio, aquelas festas de interior. E eu lembro que eu tinha uns 10 anos, eu cheguei e falei assim: mãe, deixa eu ir lá no rodeio. E ela falou assim: não, você é muito novo, eu não vou ir, seus irmãos não vão, então você não vai também sozinho não. Ah, mas todos os meus amigos estão indo, tá todo mundo indo, mãe. Vocês sabem o que a minha mãe me disse, né? Você não é teus amigos? Você não é todo mundo. Você não... Ela falou isso pra mim. Eu não lembro quantos anos a minha mãe tinha. Isso faz uns 10 anos. Eu sei que, então, uns
sei lá, uns 10, 15 anos depois, eu repeti a frase dela. Lembra que eu falei que não tem idade para você ensinar? Quando ela falou para mim, eu falei para ela, mãe, a senhora não é todo mundo, a senhora lembra disso? O que impede a senhora de fazer? Resumindo, começou com um cachorro quente dentro de casa, foi indo, construiu, a partir daí ela ampliou a casa dela. Hoje, minha mãe conhece 3 países, hoje minha mãe viaja todo mês. Hoje, o que era difícil ir de uma cidade para outra, não sei se todo mundo aqui de Curitiba, mas no interior é assim, você sair daqui para uma cidade do lado que tem 20, 30 quilômetros de distância, se você tem parente lá, você vai uma vez, 2 vezes no ano e olha lá. Hoje minha mãe toda semana está viajando, está passeando. Hoje ela realizou coisas que ela nunca imaginou. A gente fez um passeio em Foz do Iguaçu, a gente pegou o barquinho, foi lá debaixo das cataratas, lá quase batei ela afogada, porque ela tremia muito água. E ele entra debaixo das cataratas. Alguém já fez esse passeio? Se não fez, aconselho, tá bom, seu Fábio? Pega a família e vai fazer o Macuco Safari lá. Muito bom, muito bom. E então hoje ela faz. E ela começou com 60 anos praticamente. Não tem idade para você mudar, não tem idade para você aprender, não tem idade para você crescer, não tem idade, porque a causa é você. Quando eu digo você tem que ter compromisso com a causa, você tem que ter compromisso com você. Por quê? Porque tem pessoas que dependem de você. Tem pessoas que necessitam de você. Mas eu não tenho filho. Você tem pai, você tem mãe, você vai ter uma esposa, você vai ter um filho. E se não tiver ninguém, você ainda tem você, que depende de você. Que vai chegar com 70, 80 anos e não vai ter saúde, vai precisar de alguém para limpar a tua rua. Você não vai lembrar quem é você. Ou você vai chegar com a mesma idade, ser independente, com o seu cognitivo funcionando perfeitamente, crescendo, tendo sonhos e realizando sonhos. Você lembra no início que eu falei? Que a tua idade é só um número. É disso que eu estou falando. Você pode realizar tudo que você não realizou até hoje. Você pode realizar tudo que você realizou. Você é o único, gente. Por que eu comecei essa palestra dando uma salva de palmas para você? Porque você é incrível. Você, a inteligência artificial que criaram hoje, o nome eu acho que está errado, não deveria se chamar inteligência artificial, porque de inteligência ela não tem nada, tem um processamento muito rápido de informações que foram colocadas lá dentro. Ela consegue acessar e criar muito mais rápido que você, mas o processador dela não é maior que o teu, não é mais rápido que o teu cérebro. Se você entendesse um pouquinho do que acontece quando, por exemplo, eu chuto o pé dele aqui, o que acontece? Quando alguém toca no teu pé, você sente na hora ou não? Você sabia que essa informação saiu lá do teu pé, foi lá no teu cérebro, ele entendeu o que está acontecendo e voltou no teu pé? Tanto é que, como eu toquei no pé dele aqui agora, ele não fez nada. Mas se fosse uma cobra passando em cima do pé dele, ele automaticamente. Olha para você ver como que é rápido esse processamento. É o sistema autônomo dele que faz isso. Mas é muito rápido. É mais rápido do que você imagina. Você não tem noção do que o seu cérebro precisa fazer para você estar prestando atenção no que eu estou falando, para você estar aqui hoje de manhã, para você levantar da cama. Você não tem noção. Quando você passar a ter um pouquinho mais de noção em relação a isso, você nunca mais vai aceitar a situação que você se encontra, seja ela boa, seja ela ruim. Por quê? Porque você é capaz de muito mais. Muito mais. E quando eu digo não importa se ela é boa, não importa se você está bem ou se você não está bem. Não importa se você está satisfeito ou se você não está satisfeito. No momento que você entender o quão incrível, o quão forte, o quão poderoso você é, você muda a tua situação. Você muda a tua história.
Você pode ter um problema de saúde incurável, você pode ter vivido na miséria a vida toda, você pode ter perdido tudo que você tinha, você ainda se torna algo extraordinário. Você se torna incrível, por quê? Porque você não é insubstituível, mas você é único. E além de ser único, você é incrível. Não é à toa que teu filho, tua filha, quando ela olha para você pai, quando ela olha para você mãe, é o meu herói. É o meu exemplo de vida. Olha para o teu filho, vê se ele não enxerga esse ser maravilhoso. Quando você olha para o teu filho, o que você vê? Um erro? É isso que você vê? Quando você olha para o teu filho, você vê, pô, que porcaria que eu fiz nessa criança, por que eu fiz essa criança? É isso que você faz? Ou quando você olha para ela, você fala assim, como é que esse serzinho tão maravilhoso saiu de mim? Como é que essa menininha tão bonitinha, olha o sorriso, não tem nem dente, mas olha que incrível, você fica bobo na frente. Estou mentindo? Estou falando besteira, gente? Olha que ser incrível que você fez um ser mais incrível e mais poderoso que você. E eu te provo isso, principalmente para os homens. Se for uma menininha, ela bebezinha já te manipula. Manipula ou não manipula? Eles aprendem a fazer isso naturalmente. E você fica lá todo bobo, parecendo um idiota. Não é verdade? Quem tem filho aqui? Não é assim que acontece? Aí chega a fase da adolescência, daí já é outra história. Mas é assim, gente. Então, se você entender de fato quem é você, e o que você é, e o que você tem poder e condição para fazer da tua vida, você muda a tua história. Você vai entrar ali naquela fábrica ali e você vai criar coisas que teu patrão vai falar assim, cara, da onde que você tirou essa ideia, velho? Por quê? Porque o ser humano, você, sendo esse ser incrível, vai fazer coisas incríveis, vai fazer coisas extraordinárias. Por quê? Porque você é extraordinário, você é incrível, você não é insubstituível, mas você é único. Você é único, bota isso na tua cabeça, eu sou único. Não tem uma digital igual, não tem uma íris igual, não tem atitudes igual, não tem personalidade igual, parecida talvez, mas igual não. E por que tu tá tão parado, reclamando, olhando, murmurando, achando para cada solução um problema, sendo que você tem condição de resolver tudo que surge diante de você? Você acha que foi colocado você ali porque você era bonitinho? Porque o patrão foi com a tua cara? Porque era legal? Não! Porque ele viu condição em você. Sabe o que é triste? Posso falar? Vou falar. Volta aqui, meu ajudante, por favor. Como é que é o nome do senhor lá? Eu? É. Eu ia falar do celular, mas não posso. Odelair. O senhor pode vir aqui também? Nossa, esse cara é um jovem aí, pra quê? É porque eu gosto de Israel também. O celular não larga. Quando eu olho para o senhor, eu vejo assim, será que eu vou ter cabelo quando eu chegar na idade dele? Por favor, vamos fazer uma escadinha aqui nós dois. Nós temos aqui o mais novo e o mais experiente. Bravo. Quando o senhor olha para ele, o que o senhor vê? Seja franco, seja sincero. Só não vai chorar. Você vai virar as costas e vai deixar o problema para mim. Com certeza. Como ser humano. Como ser humano. Novinho assim, eu sei que ele tem idade para ser o neto do senhor, talvez. Provável. Ou filho. A minha neta é mais velha que ele. Eu vejo uma pessoa com muito futuro pela frente. Muito futuro. Sim. Mas Para adquirir experiências. dá um detalhe aí para nós. Assim, o senhor vê ele um empresário, o senhor vê ele um gerente, Não, o senhor vê ele... o futuro é ele que vai detalhar. Mas quando o senhor olha para ele assim, o papel do futuro dele está como? Branco, preto, azul?
Por enquanto está quase em branco, ele tem que estar desenhando daqui para frente. Ele tem que desenhar. E quando você olha para ele, o que você vê? Olha o que você vai Só para lembrar, ele é bravo? É mais. Ele tem uma neta da tua idade, tá? Já terminou a faculdade. Vai, fale. Você rasgou? Tô perdido. Hã? Ele é um exemplo? É isso mesmo, gente. Só que talvez ele tenha mais futuro que ele, em tempo. Sim, tá certo. Mas ambos têm um futuro em branco. Ambos têm. Talvez você pare e olhe e fale assim, o bebezinho lá, ele, poxa, né? Você até fala, não faz, eu fiz isso errado, não faz assim. Essas amizades que você está se envolvendo aí, se afasta, porque esses caras aí não têm futuro. Já deu exemplo assim? Alguém já falou alguma coisa assim boa para ele ou ninguém fala nada? Péssimos amigos. Já deu umas ideias, o senhor já deu umas ideias boas para ele? Em relação ao serviço, em relação à vida, né? Tudo. Que bom. A gente conversa bastante. Ah, que bom. É boas ideias? Boa. Manda você usar droga, né? Não, só para saber, né, gente? Já estamos aqui, já lá na Então você vê, ele tem um futuro extraordinário. Talvez você que é mais velho, você olha para ele e fala, poxa, cara, esse menino aí tem. Esse menino pode ser o que ele quiser. Esse cara pode ser o que ele quiser. Ele pode ser o que ele quiser? Pode. Na bailarina talvez não. Mas ele pode ser muitas coisas. Porque não tem essa idade. Então pega o teu futuro, o que você tem pela frente, e começa a escrever ele, começa a desenhar, e faz um desenho muito bonito. Faz algo extraordinário, porque tem pessoas que te admiram. Tem pessoas que vai determinar o futuro dela baseado no que você é hoje. Tem pessoas que você vai inspirar elas. Tem pessoas que uma palavra que você vai falar para ela, seja igual eles aqui no trabalho, conversando, você vai mudar o futuro dela. Você vai mudar a vida dela e ela nunca mais vai esquecer. Eu tive bons professores. Tive pessoas que me ensinaram muita coisa boa. Tive péssimos professores. Só que aqueles bons professores que eu tive, alguns novos, outros mais experientes, tipo Abraão assim, eles me ensinaram muita coisa extraordinária. Muita coisa extraordinária. E um desses ensinamentos que eu aprendi com pessoas mais velhas foi esse que eu falei para você. Vão te dar um monte de coisa. Talvez você vai encher suas mãos. Se você vai ficar carregando aquilo para o resto da sua vida, é você que decide. Se você vai pegar o que é lixo e vai jogar fora, e vai pegar o que é bom e vai colocar dentro de você, é você que vai decidir. É você que vai determinar. Certo? Certo. Combinado? Então, a partir de hoje, vamos lá. Para de dar desculpa. Para de culpar os outros. Para de achar para cada solução um problema, uma dificuldade. Toma as rédeas da sua vida. Você não é um erro. Você é um ser extraordinário. Você é um ser único. E isso aqui não é demagogia, não, tá? Quem me conhece, eu estou gravando isso aqui, ó. Quem me conhece sabe que eu vivo isso todo dia. Sabe que eu falo isso todo dia. Não estou falando para motivar, deixar vocês felizinhos. Não quero deixar vocês empolgadinhos. Eu quero causar uma mudança aí dentro de vocês. Que se daqui um tempo eu encontrar uma pessoa e falar assim, cara, aquele dia, lá na empresa, eu nem queria participar. Quando você começou, eu falei, nossa, que injeção de saco. E aquilo que você falou, se eu encontrar uma pessoa daqui, sei lá, daqui uns 40 anos, se encontra. Talvez. Talvez. Se eu encontrar ele daqui 40 anos, daqui 10 anos, daqui um ano e falar, cara, aquele dia. Foi um detalhe. Para mim valeu a pena. Para mim foi extraordinário. Como vocês são extraordinários. E é por isso que eu queria mais uma salva de palmas para vocês. Para a gente encerrar, eu queria que de pé, eu não vou fazer uma oração, tá? Mas eu queria que você fechasse seus olhos e você olhasse agora todas as coisas boas que você deve ser grato.
que talvez você não perceba. Todas as coisas extraordinárias que acontecem e tem acontecido na tua vida. Se vocês quiserem ir lá, pode ir. Ou se quiser ficar aqui também, não tem problema. Eu que agradeço. Feche os seus olhos. Pode soltar os braços, fica à vontade, tá? Fica bem à vontade. Olha para dentro de você aí agora. Faz uma meditação, faz uma introspecção. Veja como é que você está. Será que às vezes é necessário estourar, explodir, perder a cabeça? Será que esse problema realmente é o fim do mundo? Como é que você está? Olha as coisas boas, olha para a família que você tem, olha para o casamento que você tem, para a saúde que você tem, irmãos, pai, mãe. O que você pode fazer para melhorar isso, para mudar isso, para ser diferente? Você pode ainda escrever o seu futuro. O que você escreveu até hoje já aconteceu. Agora o que vai acontecer daqui para frente é que você vai começar a escrever hoje. É o que você vai começar a botar ali dentro de você. E se for preciso remover algumas manias, alguns lixos, remova. Faça o que for preciso. Faça o que for necessário para despertar esse ser extraordinário, esse ser único que existe aqui, que está aí dentro de você. Cadê aquele sonho que você tinha? Quando as pessoas falavam para você que você era sonhador, que você nunca ia conseguir, você não dava ouvido. O que se fez daquele homem? O que se fez daquela mulher? Cadê ela? Ela está aí dentro, ele está aí dentro. E só depende de você fazer com que ele saia novamente. Só depende de você fazer com que ele volte àquela vida, aquele vigor, aquela disposição. Respira bem fundo. Bem fundo. E solta bem devagar. 3 vezes. De novo. Quando você faz isso, você está acalmando o teu espírito, você está oxigenando o seu cérebro e você está causando essa mudança dentro de você. Pela última vez, respire fundo. Pode abrir os olhos. Gente, obrigado. Me desculpe alguma coisa. A intenção, em alguns momentos, intencionalmente, foi dar um chacoalhão, foi despertar vocês. Seu Fábio, por favor, vem aqui. Aqui, gente, eu coloquei algumas palestras que eu faço, tá? O meu telefone, tem a rede social ali. Se vocês depois quiserem seguir, o Projeto Evolução em Foco é um projeto novo que a gente iniciou agora, então a rede social está pequena ainda, mas daqui a pouco ela vai estar grandona, vai estar expandindo aí. E, novamente, intencionalmente foi causar em você um impacto, uma mudança. Até você que ficou bravo, até você que não gostou, até você que não concordou, eu posso dizer que a missão foi cumprida. Porque se você não gostou, você vai pensar, você vai raciocinar. Eu não sei se era essa a ideia, não sei se era esse o objetivo, não sei se vocês gostaram, também não vou perguntar, tá? Não vou perguntar, mas era isso que eu esperava. Durante a semana o pessoal cumpriu o papel direitinho, a gente está aqui representando uma empresa também, né? E é legal a gente trazer para vocês não só aquilo que vocês querem, não só aquilo que vocês esperam, mas aquilo que às vezes é necessário, porque a gente vive hoje dias onde as pessoas não estão querendo mais crescer, elas estão diminuindo, elas estão indo para baixo. Por isso que aumentar esse índice de ansiedade, de depressão, de problemas, de separação, você vê que as pessoas não estão pensando mais no futuro. Hoje em dia o jovem ele não quer nem ter a casa dele mais. Já viu pessoas falando disso? Para que eu vou comprar? Vou ficar preso num lugar. Não querem criar raízes, não querem criar, patrimônio. Isso é ruim, muito ruim. Eu entendo o pensamento dele, já fui a fundo entender o que acontece muitas das vezes. Faz muito sentido para o hoje, para o agora, para o futuro, para quando você quiser ter lá as pessoas mais velhas. Cadê o 66? Opa! Tá lá. Estou procurando você. Volta aqui o senhor, por favor. É que eu não conseguia. Não adianta querer me levar com você, que o Fábio não vai deixar. Isso é incrível.
O senhor é incrível. Fábio não vai deixar. O senhor é incrível, não é? Sim, aprendi agora. Você vê? O senhor que tem mais experiência aqui. Depois de uma certa idade, depois dos 60, gente, é normal, tá? É fisiológico, eu estou falando para você. Você querer ter raiz. Pessoas perto de você, não é verdade? Ter a família, é a história que eu estou contando aqui. Isso é comprovado, gente, é científico. Todo mundo quer ser amado, até o Totó aqui, até o cachorrinho. Você acha que ele fica rodeando vocês na hora do almoço, no intervalo, onde vocês estão trabalhando? Porque ele quer o quê? Ele quer amor. E quando você chegar depois dos 60 anos, e o senhor lá que tem 60 também, pode concordar comigo, você vai ver que você só queria ser amado no final. Por isso que você tentou agradar, por isso que você tentou se incluir num grupo de pessoas, mesmo sabendo que aquele grupo de pessoas ia fazer mal para você. No final, você vai descobrir que a única coisa que você queria, de fato e de verdade, e talvez você nem sabia, você só queria ser amado por aquelas pessoas. Você só queria ter alguém para você conversar, para você não se sentir sozinho, vazio, porque embora somos únicos, independentes, né, incríveis, nós também temos essa parte social e ela é necessária tanto para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, quanto para o nosso futuro, para a nossa vida. Nós precisamos de pessoas. Então escolha bem as pessoas que vai estar do teu lado, porque quando você estiver lá depois dos 60, 70, 80, ou até mesmo no final da tua vida, o que vai importar de verdade não é quanta mulher você saiu, ou quanto homem você saiu, com quantas pessoas você dormiu, não vai importar qual carro que você já teve. Eu conheço gente, hoje conheço gente que já teve Ferrari, e hoje obrigatoriamente tem que andar de Uno. Anda de carro do mesmo jeito, mas já andou de Ferrari, já andou de Porsche, e para ela está tudo bem, porque ela entendeu isso. Ela entendeu. Vocês já não viram aquele homem, o maior investidor da Bolsa de Valores do Brasil, o Barsi lá? Já ouviu falar dele? Pesquisa. O homem anda de Paraty, 90 e sei lá quanto. E eu estou aqui querendo dar. Então, no final, não estou dizendo que é errado você querer ter o melhor, não, você tem que ter o melhor. Você tem que ter o melhor. Mas o teu melhor hoje é o melhor que você tem que dar. Tá? Se você subir o teu melhor, o melhor resultado também sobe. E assim vai subir. Então, mas no final, você só quer ser amado. Então tenha pessoas que vão cuidar de você, que vão ser francas com você, que vai ser verdadeira com você. Os mentirosos você se distancia, porque no final é isso que importa. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Obrigado. A gente encerra por aqui. Deus abençoe, tá? Amém. Estava esquecendo. Vamos tirar uma foto? Na foto, assim.